Olá, eu sou Adriane Cirelli, sou empreendedora social, pratico o voluntariado há 20 anos e com tudo isso que nós estamos vivendo, me tocou assim profundamente uma vontade de dizer um pouco do que eu vejo, do meu olhar e um profundo desejo de que essa pandemia cure outras pandemias que nós já experimentamos. Eu sou empreendedora social da área da saúde, sou responsável por uma instituição que trabalha com reabilitação e eu venho aqui trazer algumas reflexões, né, de tudo que está ocorrendo e que me fizeram, né, dentro da minha experiência, dentro da minha vivência, pensar em alguns aspectos. Por exemplo, o SUS já está em colapso há muitos anos, né? No meu cotidiano, eu convivo com pessoas que tiveram, por exemplo, uma perna amputada às 3 horas da tarde e tiveram alta do hospital no dia seguinte. Por causa desse colapso, por causa dessa vaga que faz falta, por causa desse leito que existem outras pessoas tão necessitadas quanto. Então, aqui a minha reflexão é através do voluntariado, né? Eu espero que realmente essa pandemia cure outras pandemias, que você que é empresário, que teve aí o seu empreendimento fechado, né, por todo esse tempo, que possa a partir de agora dedicar um dia por ano, né, do seu lucro, da sua empresa, do seu time, em prol da ação, né, por alguém, por algumas instituições. Existem sim as instituições desonestas, as ONGs fantasmas, mas existe muita gente que trabalha em prol do ser humano, que muitas vezes não tem voz neste país. É muito difícil para nós, por exemplo, e eu quero aqui ter essa voz enquanto mãe atípica que sou, porque este é o fator determinante que me fez chegar nessa opção pelo voluntariado, chegar nessa opção por esse trabalho social. E assim, contratar um médico para uma instituição, para uma ONG, é um ato de heroísmo, porque nós não temos como competir financeiramente com salários, né? E aqui fica o meu apelo, né, a toda a classe médica, a você que atingiu a sua prosperidade, né, o meu pedido que dedique 2 horas da sua semana, que dedique um dia do seu mês para aquele salário que não é abundante, que não é competitivo ao mercado, mas que supre a carência que o SUS ainda vive nesse país. Eu, há muitos anos, saí do lugar da arquibancada, daqueles que só criticam, daqueles que só atiram pedra e fui a campo, né? Estou nesse processo, tentando fazer a diferença nesse país e a crítica, por si só, ela não resolve nada se nós não arregaçarmos as mangas e nós não fizermos a nossa parte. Essa pandemia veio nos mostrar que o governo sozinho não faz nada, que a população sozinha não faz nada, que a classe médica, que os profissionais da saúde precisam da nossa qualidade de vida, precisa que a gente tenha um tempo para nossa atividade física, enfim, nós temos um sistema de saúde muito bem amparado, porém que ainda não dá conta da necessidade da nossa população brasileira. E para isso, cada um precisa fazer a sua parte sempre, procurar uma emergência quando realmente precisa, quando realmente não existe outro meio, né, para que a gente não ocupe a vaga daquele que está prestes a perder sua vida. Todo esse esvaziamento das emergências trouxe um olhar para a gente. Será que todo aquele que procura uma emergência realmente está vivendo uma situação de emergência? E aqui fica a minha reflexão. Vamos fazer essa pandemia curar outras pandemias tão importantes, tão perigosas quanto.
todos nós, seja empresário, seja colaborador, né? Você que é colaborador, né, que sabe o sacrifício que o seu empregador muitas vezes faz, né, honrando todos os impostos que são atribuídos em cima do seu salário, né? O que é que você retribui para essa sociedade? Todos nós podemos sim doar algumas horas da nossa rotina, alguns dias do ano. Você que é um comerciante que tem sua loja, você pode dedicar um dia por ano da sua renda, do seu time de colaboradores em prol de uma instituição, em prol de alguém que está fazendo um trabalho social ético, sério, efetivo, que transforma vidas. Então fica aqui o meu pedido que o voluntariado deixe de ser olhado nesse país como algo que é daqueles que não têm o que fazer. Muitas vezes, quando eu digo que eu sou voluntária, me olham assim, pensam assim, essa aí tem muito dinheiro, não precisa ganhar dinheiro. E eu venho aqui trazer que o voluntariado é uma opção de vida. Quem atinge uma prosperidade se sente muito feliz que essa prosperidade chegue a outras pessoas. O voluntariado precisa ser olhado nesse país com respeito, com admiração e, ao mesmo tempo, com um compromisso de um desenvolvimento profissional e pessoal, né? Por isso que eu estou constantemente nos cursos de gestão, buscando fazer do terceiro setor algo que traga para a população brasileira aquilo que o nosso sistema de saúde ainda não conseguiu, mas que nós esperamos mesmo em Deus e com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, que um dia a gente consiga oferecer uma saúde de primeiro mundo, sem faltas de leitos, sem corredores lotados, sem falta de medicação e tudo isso que a gente vê. Mas eu repito, não basta criticar. É preciso sair do seu comodismo. Porque todo mundo que dizia, eu não tenho tempo, agora teve. E que essa pandemia nos ensine a dedicar uma pequena parte do nosso tempo para a população brasileira. Que essa pandemia nos ensine a transformar o eu no nós. Que essa pandemia nos ensine a pensar nos filhos dos outros como se fosse os seus. Não é porque nós tivemos condição, graças a Deus, de reabilitar a nossa filha, a nossa princesa, que a gente não pense naquele que hoje carrega um bebê, naquele que tem seu membro amputado, naquele que sofreu um acidente, naquele que sofreu o AVC, e muitas vezes ouve no hospital que ele vai ter o seu tratamento de reabilitação daí a 1 ano e meio. Fica aqui o meu apelo, transforme essa pandemia em aprendizado, em qualidade de saúde mental. Essa pandemia veio nos ensinar muito e eu, particularmente com a minha experiência, estou tendo um olhar diferenciado para tudo isso que está acontecendo. Fica aqui o meu abraço, o meu apelo a todas as classes, a classe médica, que as instituições possam ter o direito de contar com o saber de vocês, com a competência de vocês, com a garra de vocês, ainda que nós não tenhamos salários competitivos ao do mercado. Um beijão a todos.